Ô Marcelo, você tem que ver se você está usando o seu e-mail institucional, viu? Tem que ser com e-mail institucional, senão não consegue acessar lá não, tá? Vocês procuram o e-mail institucional de vocês aí para ver se está batendo certinho. Se não der certo, vocês fazem uma solicitação aí para o pessoal da TI. Porque a maioria dos problemas que dá é que vocês não entram com e-mail institucional. Tá? E aí faz uma reclamação, então, aí no próprio NEAD aí. Com o meu também deu problema. Tá? Dá o código o endereço da sala, fala o erro que está dando, que eles corrigem para vocês aí. E seguindo aqui, né, nós temos ainda a gente tem que ter na bancada, né, o ideal é ter na bancada um sopradorzinho, não, um aspiradorzinho, né, um microventilador aí para sugar a fumaça proveniente da queima da solda, né, do estanho durante o procedimento de solda de uma placa eletrônica, tá? Nem todo mundo tem isso aí, mas é fácil fazer, né? É só pegar um microventiladorzinho e colocar ele invertido, que ele vai fazer sugar essa excesso de fumaça, tá? Durante o processo de solda, né? Aí eu tenho aqui várias ponteiras que, dependendo, igual eu falei, dependendo do tipo de serviço e do tipo de placa que você vai trabalhar, então você vai usar uma ou várias outras ponteiras, né? Então, quer dizer, depende da aplicação. Então, tem umas mais finas, outras mais grossas, né? Outras têm um chanfro, outras parecendo uma alavancazinha, né? Então, quer dizer, depende do tipo de trabalho que a gente vai fazer, né? E placa que vai ser utilizada na manutenção, que você vai usar seu ferro de solda e a ponteira adequada, tá? Então, as ponteiras também dependem muito da potência do ferro de solda, tá? Então, não adianta você colocar uma ponteira mais grossa num ferro de solda mais fino, ou um ferro de solda que tem pouca potência e você não vai conseguir efetuar a, a solda adequada, tá? Então, isso aí acontece muito, a pessoa quer colocar uma ponta mais grossa para ver se solda, o ferro aquece mais rápido, mas pelo contrário, não, tá? Então, a ponteira ela é especificada de acordo com a potência do meu ferro de solda, tá? Eu falei para vocês também, vocês têm que ter algumas ferramentas, né? Além daquelas que eu mostrei, né? Aqui tem algumas ferramentazinhas básicas, é uma ferramenta para você poder fazer, tipo, uma alavanca para arrancar componente da placa, né? Fazer uma raspagem na placa de PCI, né? Fazer, são algumas ferramentas úteis para o trabalho do dia a dia em manutenção de placas, tá bom? Eu também tenho, eu falei, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, né, que o ideal era que o TEC tivesse 4 braços, né? Então, 2 para fazer solda, né? E 2 para segurar a placa, né? Que você está trabalhando. Como a gente não tem 4 braços, então a gente tem o nosso colega aí, um suporte, né? Que ele tem umas presilhas, umas garrinhas jacaré, né? Para poder fixar o ferro de solda, tá? Então você tem, fixar a placa para você poder trabalhar. Então fica mais tranquilo de você trabalhar, ou também tem uma morsazinha, né? Para você fixar a placa, tá? Então tudo é ferramentas que você precisa de ter na bancada. Tá? Então aí eu tenho uma foto ilustrativa aí, né? Como que a placa fica fixada, né, no meu suporte, né? Esse Então, esse opa, aparelho aí, professor, desculpa, é bom para quem trabalha com celular, né? Que é bem pequeno. exato, mais ainda, né? Porque a placa é muito sensível e é difícil você trabalhar ali, né? Tudo pequenininho e você ainda precisa de uma lupa para poder enxergar a placa, né? Então, quer dizer, você tem que É estar um com microscópiozinho, né? então você tem que estar com a lupa, esse suporte para segurar a placa e ainda tem que estar soldando lá. Então, quer dizer, precisar de 6 braços, na verdade, né? Mas é assim mesmo, né? Então depende da aplica, igual eu falo, dependendo da área que você vai trabalhar, aí você tem as suas ferramentas a mais, né? Tá bom?
Então, aí, ó, a ponteira de ferro de solda. Como que ela é utilizada, né? Então, quer dizer, tem muita gente que solda, né? Vai fazer uma solda de um componente na placa, ela pega o ferro de solda e coloca o ferro de solda bem na ponteira bem na ponta do fio, né? Ou então bem na ponta do componente que ela está soldando. Então, essa transferência de calor, ela vai ser bem mais demorada, né? Além de ser demorada, não vai ser uma solda eficiente, né? Vai ficar uma solda fria, né? E não vai soldar totalmente o componente. Então, a maneira mais correta de posicionar o ferro de solda é essa que está demonstrada na imagem, né? Então, eu tenho que aquecer tanto o meu componente, né? O fio, né? O fio ou a haste do componente, quanto a minha placa, né? Então, quer dizer, eu tenho que fazer um aquecimento em ambos os objetos para poder fazer uma soldagem perfeita, porque todos os dois têm que estar com a mesma temperatura para poder ser estanhado, tá bom? Então, antes de proceder a própria solda, né? Você tem que estar com a sua esponja úmida, né? Essa esponja é uma esponja especial, apropriada para limpeza do ferro de solda, né? Você deixa ela úmida, né? Ela não é para ficar embebada em água, né? Ela não pode estar cheia d'água, ela tem que estar com umidade relativa para que possa ser limpado o ferro de solda. Professor, aí não seria melhor aquele aço, não? Aquele aço, esqueci o nome agora. Não, tem aquela limalha também. Não, isso É aqui a Mara. tanto faz, tá? Isso aqui é o que eu tinha aqui para mostrar para você, mas também tem aquela Ah, outra. tá. Ela parece um bombril, né? Aquele outro parece um Isso, bombril. Também é bom, tá? Só porque ele é seco, aquele lá é seco, né? Você vai passando, ele vai raspando o ferro de solda, tá? isso. Então, o ferro de solda tem que ficar o mais limpo possível, né? Então, ele tem que ficar brilhoso, a ponta do ferro de solda, tá? Então, geralmente, quando você, antes de iniciar o trabalho também, pode ser que algumas vezes você vai precisar de colocar um pouco de estanho na ponta do ferro de solda para poder limpar melhor. Porque a gente termina de trabalhar, né, e não limpa o ferro de solda e desliga. Então, fica encrostado um pouco de estanho no ferro de solda, e esse estanho vai aquecendo, aquecendo, né, e vai preteando a ponta do ferro de solda. Então, aí é a necessidade de colocar mais um pouquinho de estanho para poder limpar, tá? Geralmente você coloca um pouquinho de estanho e já passa na esponjazinha que ele fica limpinho, né? A gente tem, aqui no Brasil não usa muito, né? A gente tem um produto para limpeza, né? Então existe um produto importado aí que você faz a limpeza do ferro de solda, né? É o chamado de Tiny Clean, né? É uma pastazinha, né, que você faz a limpeza do ferro de solda, né? E também tem aí o é tipo ele tem parecendo um esmerilzinho, né? Que você vai soldando, né? Então ele já tem um pouco de estanho nele, né? E ele é bem poroso. Então você vai queimando ele assim. Quando você queima ele, ele já solta um pouco de estanho e faz a limpeza do ferro de solda. Não é muito utilizado aqui no Brasil, né? Isso aí é uma coisa importada, só para trazer para vocês como uma coisa de interesse, tá? Curiosidade aí. Aí eu tenho uma imagem aqui do nosso estanho, né? Então, o estanho ele tem umas cavidades internas, né? Por onde é passado o nosso líquido, o líquido condutor. Não vamos falar assim, condutor não, é um líquido para melhorar a solda, né? Por quê? O que acontece? Quando você vai trabalhar com placa de SMD, você usa o fluxo, né? Então, dentro do estanho, eu já tenho um fluxo lá dentro dele. Então, quando ele é sobreaquecido, né? Esse fluxo derrete, né? Fazendo com que a solda se espalhe melhor entre o componente e a placa, tá? Esse aqui é só uma visão bem ampliada, tá? Mas esse aqui tem umas 5 cavidades, mas geralmente é só uma cavidade. Esse aqui é um estanho mais grosso, tá bom? Mas só para vocês ficar sabendo que o estanho ele tem já nele, dentro dele já tem um pouco de resina, de fluxo, tá? E o fluxo é essa pomadinha aí, né? Então, quem não conhece, né? Esse fluxo aí ele ajuda a você ter uma solda mais eficiente, né? Tanto para soldar quanto para limpar a placa, né? Depois que você tira a solda velha, né? Você vem com fluxo, né?
e passa um pouco de fluxo, né, nessa região onde você vai fazer a solda, né? Que a placa fica o terminal fica bem limpinho e a solda fica mais homogênea para efetuar a colagem entre a placa e o componente, os terminais do componente. Esse fluxo aí tem ele mais rígido e tem ele já em líquido, né? Então depende do gosto do freguês, né? Então você pode comprar ele mais, nessa latinha que vem mais rígido e também pode comprar ele já em bisnaguinha, né? Que você em seringa ou bisnaga que já vem prontinho para utilizar, tá? Algumas vezes você vai ter que pegar esse fluxo aí, né? Como ele é muito duro, né? E colocar um pouquinho de álcool isopropíleo e dar uma mexidinha nele para ele poder ficar mais mole, tá? Ou então pega um pouco dele e coloca em um recipiente e com ferro de solda você vai lá aquecendo ele também, que faz o mesmo efeito, tá? Só que o negócio Professor, vira uma meleca danada. essa Fale. aí é aquela pasta para estanho? Pasta de Exato. estanhar? Ah, Não, nem a tá. pasta de estanhar, não. Isso aqui é o fluxo, né? Aquela pasta de estanho é outra, aquela lá que ajuda a melhorar a solda, né? Mas já foi. Isso. Essa aqui é outra. Essa aqui mais é para contato, né? Ele faz distribuir melhor o estanho na placa onde vai ser efetuada a solda, tá? E também nós temos um pincelzinho, né, que já vem, igual eu falei, tem vários tipos de aplicação desse fluxo, né? Então ele pode vir nessa latinha aí, né, parecendo uma pomada, pode vir numa seringa, né, ou pode vir num pincelzinho assim, ó, né? Aqui no Brasil não tem não, mas tem mais lá fora. Então um pincelzinho que você passa no terminal onde você vai soldar, né, ele já fica um pouco com fluxo lá, você vem com a solda e a solda fica permanecida naquele próprio local ali sem espalhar para o terminal vizinho, né? A grande vantagem de usar o fluxo é para isso. Você vai soldar vários terminais, um próximo do outro, né? Pode ser que a solda passa para o outro terminal, colando dois terminais que você não quer que cole, né? Então, o fluxo ele não deixa acontecer isso. Ele espalha a solda só naquele local onde está o fluxo, tá? Então, aqui só um exemplo aqui, né? Um vasilhame com o fluxo já meio duro, né? Então, ressecado, aí você coloca um pouco de álcool isopropílico, né? E ele derrete aí, fica melhor de você trabalhar, tá? Com um pincelzinho você passa na placa, né? Um pincelzinho bem fininho, aqui de pintura, você passa na placa. E o ferro de solda, o que que acontece? Quando você vai soldar um dispositivo, né, primeiramente, essa placa ou esse objeto lá onde você está soldando, né, o ilhós lá, dependendo da espessura do diâmetro da parte de solda, né, dele, ou dependendo do terminal do conector, né, ele precisa de mais calor. Então, como é que é o processo de transferência de calor? Primeiro, primeiro aí você tem o ferro de solda, né, encostado numa placa metálica, né? Então vamos colocar aqui a placa lá, o próprio ilhós lá onde você vai efetuar a solda. Primeiramente, esse calor é transmitido para os extremos, né? Então o calor é transmitido para o extremo para depois esse calor vir voltar de novo para o ponto de fusão, né? Que é o ponto do ferro de solda. Então quer dizer, primeiramente você não adianta você colocar o ferro de solda e já empurrar o estanho para ver se solda. Não vai soldar. Primeiro você tem que aquecer ambas as superfícies, tanto a do objeto que vai ser efetuada a solda, que é um caso, um terminal de um resistor, de um capacitor, um terminal de um componente, né? E também o ilhós lá, né? A ilha que vai ser efetuada a solda com o componente, tá? Então, primeiro, eu tenho uma transferência de calor mais as extremidades, depois esse calor aqueceu mais as extremidades, ele volta para o centro, que é o ponto de fusão da minha solda. Aí, nesse momento aqui, eu já tenho a temperatura adequada. Aí é só colocar o estanho, né, que está efetuado, começa o processo de efetuar a solda. Tá? Uma outra coisa também a observar é o seguinte, tem componentes, né, que dependendo do seu ferro de solda, tá, você vai queimar o componente, tá? Então, o ideal também é sempre utilizar um alicatezinho, uma pinça, né,
Depois eu vou dar uma olhada nessa senha lá, por que que não está funcionando, tá? Mas conseguiram entrar na sala aí, né? Deixa no final da aula, eu vou tentar ver por que que a senha não está funcionando, tá? Então, quando você vai soldar algum componente, né? No caso, componentes mais sensíveis, né? Transistor, diodo, né? Algum regulador de tensão, né? Ou até próprio um conector, você vai fazer um aquecimento dos terminais desses, e esses terminais aquecido pode sobreaquecer e queimar o componente, tá? Fazendo com que, além de você soldar o terminal do componente, você também vai danificar o próprio dispositivo, né? O próprio componente. Aí a necessidade de colocar um alicate ou uma pinça ou alguma coisa que faça a transferência de calor para essa pinça, para que o calor não passe para o componente. E aí você consegue efetuar a solda propriamente dita, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês aqui, ó, como que é feito o processo de solda, né? Então eu coloco aqui o meu ferro de solda próximo ao meu terminal do componente, né? E quando eu vejo que já está uma temperatura razoável, né? Eu coloco o estanho, né? Esse estanho você vai ter que colocar entre o ferro de solda, né, a placa e o componente, tá? Então são três coisas que tem que estar com a mesma temperatura. Tranquilo? Outra coisa também, os terminais do meus dispositivos, né? Então eles têm que estar sempre bem fixado na placa para que possa ficar todos com layout, vamos falar assim, um layout bem sorrível, né? Porque não adianta você colocar um componente que fica todo torto, né? Então, quer dizer, cada componente ele tem um seal screen na placa e esse componente tem que ficar em cima desse seal screen, tá? Então, você tem que fazer a dobra adequada dos terminais, e tanto a dobra adequada quanto o tamanho adequado da dobra, né? Porque o excesso do terminal, né? Você tem que fazer, efetuar a corta, cortar esse terminal, porque senão ele pode, como a placa ela fica com a parte do chapeado voltado para baixo, né? Pode bater no chassi e entrar em curto esse componente, né? Então aqui, ó, eu tenho os terminais, né, do meu componente que eu coloquei na placa, né? Então eu tenho uma altura aqui considerável, então aqui eu vou efetuar agora a solda, né? E com essa solda aqui, o excesso do meu pino aqui do terminal que dá do terminal não da extremidade do meu componente, né? Dos terminais dele, eu vou fazer uma corta, né? Então, eu limpo lá meu ferro de solda. Sempre que eu faço uma intervençãozinha na placa ali, sempre tem que fazer uma limpeza, tá? Constantemente tem que fazer limpeza. Tanto durante o procedimento de solda, quanto no final. Terminei de fazer uma solda, tem que fazer uma limpeza do meu ferro de solda. Também posso utilizar o estanho também para melhorar a limpeza, tá? Passo um pouco de estanho e passo na minha esponjinha e guardo meu ferro de solda, tá? Então, aqui eu tenho mais uma amostra aqui, como que eu efetuo a solda, né? Então, geralmente, né, você sempre tem que usar o meu ferro de solda aproximadamente na perpendicular, tá? Ao dispositivo que você tá, ao terminal que você está querendo efetuar a solda, tá? Nunca ele direto, né? E nem tão deitado, porque senão você não vai conseguir fazer uma transferência efetiva do calor para a placa, terminais e o estanho. Aqui eu tenho um terminal já conectado, né? Então aqui eu corto o excesso, fiz a solda, corto o excesso do terminal. Os terminais têm que ficar todos eles numa altura considerável, tá? Eu posso usar esse tipo de alicate ou aquele outro alicate que eu mostrei para vocês, o alicate de cana, né? Meia cana aí, ó, tá? Ou meia cana, não, desculpa, é o bico de papagaio aí. Então, corta-se o excesso bem junto à solda, né? Então fica bonito isso aí. Terminou a solda, passa um álcool isopropíleo para limpar, um pincelzinho ou uma, uma escovinha mais rígida para tirar o excesso de solda para não entrar em curto, tá? E no final eu vou ter isso aí, ó, o meu terminal bem soldado, tá? Então a solda tem que ser uma solda
bem brilhosa, porque é a solda brilhosa que mostra que o, o processo de solda foi efetuado com êxito, tá? Então, se a solda ficar meio opaca, assim, uma aparência muito feia, pode arrancar e fazer de novo, tá? Que essa solda não está bem feita, não, e no futuro vai dar defeito. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui. Eu vou colocar um conector aqui para uma CPU, né? O CPU ou memória, né? Então, eu tenho um conector aqui de pino torneado, né? Então, eu coloco, vejo a posição do meu pino, do meu conector, né? Coloco na placa, né? E vou efetuar a solda nele, né? Então, eu vou soldar pino por pino, né? Então, eu primeiro vou colocar solda, eu vou aquecer tanto o terminal quanto o, o ilhosa aqui onde está, vai ser efetuada a solda. Então, eu tenho que aquecer esses dois pontos. Quando eu tiver uma temperatura adequada, eu coloco o estanho, né? Que o estanho que vai efetuar a solda, né? A prega desses dois elementos, né? Tanto o ilhós da placa e o terminal do dispositivo, do componente. Então eu vou soldando um a um, né, e verificando. Outra coisa importante que vocês têm que saber. Quando você efetuar a solda aqui, quando você estiver terminando aqui, você tem que puxar o ferro para cima. Nunca puxar o ferro para o lado, né? Porque se você puxa o ferro de solda para o lado, vai ficar uma bolha ou então uma gota virada para o lado, né? Não para cima. Não vai ficar uma bolha, uma gota, que a gente fala a gota, né? A gota de solda, né? Não vai ficar uma gota de solda perfeita, né? Que ela tem que se espalhar da extremidade do terminal ao ilhós todinho preenchido, né? Então ele tem que sair de cima, fininho, e tipo uma pirâmide, né? Para os lados aqui, até preencher todo o terminal, tá? Então eu sempre efetuo nessa posição aí, né? Então aqui tá a placa tá na bancada, então é mais tranquilo, né? Se não tivesse aqui na bancada, eu usava meu suporte ali de placa, né? O meu suportezinho de fixar essa placa e efetuaria o reparo ali na própria placa. Então, o terminal aí dos componentes, né? Igual eu falei, eu tenho os componentes e cada componente tem que ficar alinhadinho, né? Com o seu seal screen que está embaixo aí, e todos têm que ter a mesma medida, né? Então, quer dizer, eu tenho que deixar um layout da placa, né? Todo bonito, né? Não pode ficar aquele negócio, um resistor para um lado, outro resistor para o outro, um terminal maior do que o outro, né? Então, são coisas bem, vamos falar assim, a estética da placa tem que ficar perfeita, né? Até porque se o outro técnico for mexer, né, ele tem que bater o olho e ver onde é que está o erro, né? Se tiver negócio tudo bagunçado, né, aí já fica mais complicado. A mesma coisa é com os outros dispositivos. Aqui eu tenho, no caso aqui eu tenho um capacitor. O meu capacitor aqui tem um terminal e no seal screen dele aqui tá a polaridade dele. Você vai observar a polaridade, né? Então eu tenho um terminal maior ou terminal menor. Eu tenho que deixar uma pequena distância do, do, do meu capacitor para uma eventual, se eu quiser fazer uma medição e ter acesso aos terminais dele, então tem que deixar uma pequena distância, tá? Não colado na placa, tá? O ideal é sempre deixar uma distância. Agora tem muitas fabricantes que não deixam, né? Então, quer dizer, eles acham que nunca vai dar defeito. Opa, passou direto aqui. Então aqui, ó, vocês podem observar as soldas como é que estão, né? Então, é, eu soldei aqui pino a pino, né? Então fica uma solda bem bonita, sem um gotejamento passando para o outro terminal, né? O outro pino, né? Todos homogêneos, da mesma altura, da mesma espessura, né? E por aí vai. Então, e tem alguns componentes que é o seguinte: tem alguns componentes
que ele tem um terminal dele maior, né? Um terminal maior. Esse terminal maior, o que acontece? Eu preciso de mais calor, né? Então aqui eu tenho um dispositivo, né? Uma chavinha, que seus terminais são maior que o terminal do resistor, o terminal do capacitor, né? Então, para fazer essa solda, eu preciso de colocar mais estanho e demorar um pouquinho a mais com ferro de solda nesses terminais para poder efetuar a solda. Opa, cadê? Sumiu. Tá repetido aqui. Professor, Opa! um equipamento também essencial seria o multímetro, né? Para testar todos os componentes. Exatamente. Isso aqui, nós estamos no básico do básico, né? Então, aqui, primeiro é fazer um tipo de solda. E você também, se você desconfiar trilha quebrada, aí você vai ter que usar o ferro de solda, né? Ou vai ter que usar o multímetro, né? Para ver a continuidade das trilhas, né? Que Pessoal, geralmente... o povo fala também que uma solda perfeita é aquela que fica bem cristalinazinha, bem clarinha, né? Exato, ela fica brilhante, né? Ela fica É brilhante. isso, Né? isso. Então, aí a solda tá bonita lá, igual eu falo, a solda bonita é uma solda brilhante. Se a solda estiver opaca, né? Não tá perfeita, tá? Então, vocês observam aqui, ó, que esse terminal aqui, em comparação com os outros aqui, ó, bem maior, né? Então, quer dizer, aqui eu vou precisar de deixar o ferro de solda um pouquinho a mais, né? Para poder aquecer mais esse terminal, tanto aquecer o terminal quanto aquecer a ilha onde vai ser conectado esse pino daquela minha chavinha, tá? Eu comprei um ferro de solda aqui, professor, mas ele é bem fraquinho, aquele de 25 watts. Não, É aquilo bem não presta, não. fraquinho. Eu vi e pensei que era uma coisa, quando chegou era outra. Não. É igual eu mostrei para vocês lá, o ferro de solda tem que ser no mínimo 35 watts, né? No mínimo. Que abaixo disso fica ruim de você trabalhar, né? Ainda Ele mais aí demora muito para derreter a solda, é muito ruim. Oi? Ele demora muito para derreter a solda, é muito ruim. É muito ruim, demora demais. E se você tira o ferro de solda do componente, ele esfria muito rápido, né? Aí você não consegue fazer a solda. E o estânio, professor, tem algum que pode ser com alguma contaminação, mistura ou não? Não. Você fala assim, se ele já vem com mistura? De repente ele não é puro, né? Ou seja, ele é contaminado, alguma coisa do tipo. Aí pode ser que a solda não funcione. O estanho tem o seguinte, é a mesma coisa, você olha para o estanho, ele tem que estar brilhoso também. Se ele tiver cinza, já é um estanho velho, né? Ele vai soldar? Vai, mas aí já tá corrompido, né? A sua solda também vai ficar da cor dele. Então, o estanho, se você olha ele tem que estar brilhoso, né? O estanho é muito velho, não presta mais não, professor. Por isso que eu tenho um estanho aqui que o bicho é ruim para soldar, viu? Exatamente. Você vai soldando ele vai tipo farelando, né? Aí você pode jogar fora, se tiver tipo farelando, né? Você Eu tive solda, fazendo uns testes, mas aí eu não sei se era o estânio, porque eu também não, como eu não sei fazer, né? Assim, tava só treinando. E aí a solda realmente fica igual você falou agora, né? Meio opaca, né? Exato, Aí Essa eu fiquei na dúvida. solda opaca pode tirar que não tá boa, tá? Professor, e referente à espessura do estanho, você recomenda alguma espessura específica? O estanho é igual a mesma situação, né? Dependendo da área que você vai trabalhar, porque a gente tem basicamente aqui, para a área da eletrônica, 3 tipos de estanho, né? Um fininho, né? Eu não estou com a numeração dele aqui, né? Um fininho que parece que o carretel dele é laranja ou é amarelo, um negócio assim. Né? O azul, que é o azul, vamos falar assim, o mais adequado que a gente usa, né? E tem um azul mais grosso, né? Estou falando da cor dos carretéis, né? Então, o ideal é um mais fino, não o fininho. Tem um fininho, parece um fio de cabelo, né? Não é esse, não, tá? É um intermediário. Depois eu vou pegar o número dele certinho e passar para vocês, tá? Porque aquele estanho muito grosso, ele é mais para você soldar componentes com mais alta temperatura, né? Então, você precisa de um estanho maior porque você vai soldar uma região maior, tá? E se você usar um pequenininho, rapidinho ele queima o estanho. Só por causa disso, tá? E se você for trabalhar, tipo assim, o pessoal que trabalha com placa de celular, vai ter que usar aquele estanho fininho, né? Porque você vê que os terminais lá é bem pequenininho, né? Então, se você bota
um estanho grandão, se brincar, o estanho que a gente vai colocar, o fio dele já é mais grosso que vários componentes ali e várias trilha e ilha. Professor, mas para soldar esses componentes de celular, acho que o cara tem que usar uma lupa, né? Porque é muito pequena, tipo o SMD, né? Tem que ter todo um preparo, né? Não é só chegar e sair soldando, não, né? Até porque o celular ele tem muito componente SMD e qualquer descarga estática lá queima a placa todinha, já era, né? Então tem que ter uma bancada com a borracha, né? O ideal é usar uma pulseira de eletrostática, né, para descarregar a energia estática que está no seu corpo, né? E usar luva, né? O ideal é usar luva, né? Usar luva, a bancada com um forro de borracha e, além disso, você tem que usar a pulseira eletrostática, que quase ninguém usa, né? Outro assunto importante. Quando você vai decapar um fio, né? Geralmente, a gente, quando está no início, né? A gente coloca tanta força para decapar um fio que acaba cortando alguns elementos internos, né? Então, com isso, você reduz a capacidade vital do fio, né? Então, quer dizer, se você tinha aí, vamos falar aí, uns 15 elementos aí dentro, né? E você corta aí pelo menos 30%, 40%, você também vai reduzir de 30% a 40% a capacidade de condução de energia desse fio, né? Então, tem que prestar bastante atenção, né, quando fizer um decapamento de fio, tá? Então, cortou mais do que o necessário ali, ó, saiu os fiapos lá cortado também na capa, corta tudo e faz de novo. Não pode ficar nenhum um elemento desses recortado, tá? Porque o fio ele foi especificado para passar certa quantidade de corrente elétrica. Se você reduz, você danifica também a corrente que vai passar por dentro desse fio. E no futuro vinha dar um problema no equipamento. Também o ideal também é você utilizar uma garrinha, né, para poder efetuar a solda, né, porque por algum motivo, né, você vai fazer alguma solda e você não consegue pegar, igual eu falei, precisava de 4 braços, né, para pegar o fio e ficar segurando, né? Então você pode colocar tanto naquela artezinha da bancada lá, a garrinha e o fio para poder efetuar a solda, né? Ou então só uma garrinha mesmo. Esse caso aqui é só nessa estaçãozinha lá. Então, aí por quê? Porque eu falo que você precisa de 4 braços, né? Um é para segurar o fio, outro é para segurar a solda, né? O estanho, e o outro braço, a outra mão para segurar o ferro de solda. Quer dizer, só nesse ponto aí eu precisava já de 3 braços, né? Fala, Marcelo. Professor, o senhor que é mais da área esqueci do outro curso. Biomédica? Biomédica, aquela tipo uma pistolazinha que abre a cabeça do pessoal, eu esqueci o nome. Pistola que abre a cabeça do pessoal? É tipo uma serra, aquela serra, professor. É tipo uma Tá. pistolazinha, eu esqueci o nome dela agora. Mas, enfim, de tanto o pessoal mandar esse material para esterilizar, Uhum. o fio ele fica muito ruim quando dá algum problema para você refazer a solda. O que poderia melhorar nessa situação? Ó, aquilo ali é o seguinte, você vai ter que... porque ali oxidou o fio, né? Isso, fica muito ruim, não pega a solda de jeito nenhum. De tanto ir no autoclave, né? Então, o que acontece? O ideal ali é você ter a gente chama de... Tem um produto, né? Um produto que você passa para tirar essa oxidação no cabo, né? Existe... Uma vez eu tinha visto ele lá na Leroy, né? É tipo um spray, né? Que você passa no fio, deixa ele embebado um pouquinho nesse líquido, né? E depois você, com a solda, né? Você passa a solda e ele vai limpando, né? Ou então você coloca uma temperatura maior e coloca bastante estanho e vai passando o ferro de solda para tirar, tá? Tranquilo. Mas é complicado. O ideal é trocar o fio, né? Mas como não... você que falou que é o quê? O aparelho que vai na cabeça? Não, que vai na cabeça não. É um instrumento que o médico usa para poder abrir o crânio. Tipo uma pistolazinha que vai... Eu esqueci o nome. Eu fiz a manutenção dela lá.
Não, é uma pistola mesmo, que ele é uma pistola mesmo, que tem um É a pistola. tem uma serrinha que ela fica vibrando na ponta. Exato. Isso, exatamente. Mas aquilo é complicado mesmo. Ali, se você mandar para o fabricante, ele vai condenar aquela pistola, né? Porque já era, né? Por causa do fio. O pessoal não manda para fazer, né? Não manda, não, que chega lá, os caras não vão arrumar, não. Eles falam, isso aqui tá condenado, tem que trocar. E é caro, exatamente. O negócio lá. Né? Aí eles querem dar um jeito, toda vez. Assim mesmo. Pois é, mas o problema é isso, é porque o fio oxida lá dentro, né? De tanto ir no autoclave, ir no produto químico, aí a solda vai e o fio quebra, e para você soldar ali de novo, aquele mesmo fio é complicado, né? Se der para trocar, troca, né? Pela mesma bitola lá. Então é isso aí. Então a gente precisa, né? Como eu falei, precisar pelo menos de 4 braços para poder fazer essa solda aí. Aí o suporte ajuda a gente nisso aí. Outra coisa, quando eu vou soldar também outros dispositivos, né? Igual no caso aqui de um potenciômetro, né? Então eu tenho um potenciômetrozinho aqui, eu tenho um terminal dele. O terminal dele já é também ele tem uma região maior e ele está conectado, né? No seu invólucro ali, uma resistência, né? Então, quando você começa a aquecer esse terminal, ele começa a aquecer lá dentro primeiro para depois vir para fora e você efetuar a solda, né? Então, o que você tem que fazer, né? Colocar o ferro de solda no terminal, né? Esperar que aqueça e com isso você vai colocar o estanho. O ideal é você estanhar primeiro o fio, né? Estanha a cabecinha do fio primeiro, depois você estanha o terminal onde vai ser soldado, depois você chega com esse fio já estanhado e aquece a ponta do terminal e enfia o fio para fazer a solda, tá? Que aí você consegue uma solda mais homogênea e mais rápido, né? Então fica aí assim, ó, né? Soldado. Outra forma, né? Outra forma que tem, né? Tá vendo aqui ó, o primeiro terminal aqui, como é que fica soldado, né? O fio passou, né? E fica tipo 2 gotas, né? Uma gota por fora, outra gota por dentro. Outro tipo de fazer esse tipo de solda em terminal de potenciômetro aqui, né? É você enrolar o fio nesse terminal. Você enrola o fio nesse terminal, depois vem com estanho, aquece todo mundo aqui e prontinho, né? Então aí ó, você aquece todo mundo e com o estanho você vai lá e efetua a solda propriamente dita, tá? Outra coisa, soldar fio, né? Então tem muita gente que não sabe fazer uma solda no fio, né? Emendar um fio no outro, tá? Uma das coisas que se a gente tivesse no laboratório lá, né? Uma das coisas a mais, né, que a gente ia fazer lá era fazer solda, né? Então você tem que saber como é que solda um fio, né? Um fio no outro. Depois você vai fazer a amarração do fio, né? Lembra lá aquela primeira imagem que eu mostrei? De voltar nela aqui, ó. Voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. O que acontece? Quando você vai começar a soldar um fio, então vamos supor que aqui eu tenho a amarração que vocês fizeram, né? Então, quando eu coloco o ferro de solda aqui, primeira coisa, a temperatura vai para a extremidade, né? Então, a temperatura vai lá para o canto do fio, né? Junto do invólucro dele, né? Para depois ele voltar para o centro e poder efetuar a solda, tá? Então, não adianta você querer meter o estanho aqui no meio, sendo que aqui no meio está frio. A temperatura ainda está passando para as extremidades, tá? Para efetuar a solda. Então, quando você vai efetuar a solda aqui, ó. Cadê aqui? Quando você vai efetuar a solda no fio, né? Você coloca o ferro de solda na proximidade aqui, no centro, né? E deixa aquecer primeiro. Depois que ele aquece, você vem com o estanho e coloca no meio, entre o fio e o ferro de solda. Que você vai observar que a solda vai correr para uma das extremidades, né? Para as 2 extremidades, quer dizer. Tá? Então você não precisa soldar aqui no canto da capa do fio, nem no finalzinho do fio, tá? Sempre no meio, tá? Então, vou voltar aqui. Quando você vai fazer uma solda aqui de 2 fios, né? Então você vai colocar o ferro de solda no meio, né? No meio certinho, espera aquecer um pouco, porque você sabe que primeiro a temperatura vai dissipar para as extremidades
e depois ela volta para o centro. Quando ela voltar para o centro, você já está com o estanho pronto e coloca o estanho e ele vai pegar esse estanho e estanhar o fio também, do centro para a extremidade. Tá? Faz o contrário. No caso de ilhós, né? Opa, deixa eu voltar aqui. No caso de ilhós, é a mesma coisa. Ou eu aqueço o ilhós, ou eu faço uma trança, né? No ilhós com o próprio fio, né? E efetuo a solda com todo mundo junto aqui, tá? Então eu coloco aí o ferro de solda no terminal onde vai ser soldado, junto com o fio, e espero aquecer. Quando eu começo a aquecer, eu vou e coloco o estanho, tá? Para fazer um derretimento homogêneo da minha solda, observando que a região de solda aqui, ela é bem maior do que a de um cabo e de uma placa, né? Apesar que ele ainda tem essa outra extremidade aqui que eu faço, que tem a dissipação de calor. Então tá aí, não ficou a solda 100%, vocês podem observar que ficou faltando, né, estanhar esse outro lado do terminal, tá vendo? Aqui eu estanhei uma parte e aqui tem outras partes sem estanhar, né? Então, quer dizer, isso aqui não ficou bom, tá? Tem que ficar, se tem fio, todo o fio tem que ficar estanhado, tá? Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo já é técnico, né? Oi? Ainda não, professor. Dá para fazer uma solda. Já está fazendo solda aí? Tá bom. Então, a mesma coisa é para terminais de dispositivo, né? Aqui, no caso aqui eu tenho um LED, né? Eu tenho um LED e efetuei uma solda, né? Para fazer esse tipo de solda aqui, o ideal é você estanhar o fio primeiro. Você estanha o fio, né? E depois você efetua a solda. Aí, após a solda terminada, você coloca um espaguetezinho aí, né? Nesse caso aqui tem um espaguete preto e vermelho. Esse aí é aquele que esquenta com soprador térmico? Também, Né? é o espaguete retrátil. É um retrato. Ele é um bom isolante, professor. Ele é bom isolante, ele é próprio para emendas em fio, tá? Eu estou desenvolvendo aqui uma fonte de bancada com aquelas fontes ATX de computador. Aham. Dá para fazer até 24 volts nela. Dá, aham. É bom? Pois é. Então, aqui, ó, tá um exemplo aqui, né? Então, você fez a solda, aí depois puxa o espaguete mais para cima da solda, né? Outra coisa é não deixar pontas, né? Nessa solda que possa furar a capa para não entrar em curto. E com isso, deixa eu ver aqui. Aí com isso você pode pegar tanto o soprador ou o próprio ferro de solda, tá? Você pode pegar o ferro de solda aqui, uma parte dele, e passar por cima desse. Passa aí, encosta no cabo ali. Encosta no cabo ali, ó, e ele vai retrair, né? Então ele retraindo, ele deixa todo mundo bem fixado aqui, perfeito, tá? Então você usa o soprador ou você usa o próprio ferro de solda. Ou então, usa o isqueiro, né? Tem que ter um isqueirozinho na pasta. Aqui eu tenho um exemplo também, ó, de estanhei aqui as pontas, né, do meu fio para poder fazer uma fixação ou soldar outro componente. O ideal é sempre você estanhar o fio. Quando você estanha o fio, essa capa, ela vai se reduzindo um pouquinho, né? Ela dá uma engiada, né? E depois ela endurece, depende do fio, né? E você, dependendo do onde você vai conectar o componente ou ligar na placa, você pode cortar o excesso aí dessa ponta. Né? Então tá aí, ó. Aqui tem um fio, né? Então coloquei na placa, tá? Com ferro de solda sempre na diagonal aí, ó, tá? Ferro de solda sempre na diagonal. Fiz o aquecimento da placa junto com o fio e coloquei o estanho, né? Então tá efetuada a solda, soldei o fiozinho preto e verde, tá? Então aqui mostra aqui, ó,
o fio preto e verde aqui, que se refere a esse LEDzinho aqui, ó, já está montado aqui na placa, tá? Outros, também a mesma coisa, né? Eu posso ter um apoio da garrinha jacaré, né? Lá do meu suporte de fixação de placa ali, ó. Eu pego minha garrinha jacaré para segurar componentes menores, né? Nesse caso aí, eu tenho aí um transistor, tá? Então, eu primeiro aqueço o terminal do transistor, né? Depois do terminal do transistor aquecido, eu estanho o terminal com um estanho. Então, eu faço isso para cada perninha, tá? Para depois efetuar a solda, né? Também a mesma coisa, eu vou estanhar. Vocês podem observar aqui, ó, os terminais dos transistores já está estanhado, né? E agora eu tenho os terminais do meu fio, né, cortado do mesmo tamanho aqui, né? E estanhado do mesmo tamanho também para poder fazer a minha solda propriamente aqui no terminal do transistor. Então aqui, ó, como é que eu efetuo a solda? Eu coloco o ferro de solda aqui na proximidade, né? Entre os dois, tanto o fio quanto o terminal do transistor, né? Espero aquecer um pouquinho, coloco um pouco de estanho e efetuo a solda, né? Então, terminou, espero esfriar um pouquinho, o terminal vai ficar soldado, tá? Então, após todo o processo, né? O ideal aqui é ter também um espaguetezinho, né? Para proteger os terminais, para evitar de entrar em curto, tá? Então, eu sempre faço esse tipo de solda aqui e colocando um espaguete também. Outros, essa barrinha de conector já foi muito utilizada no passado, né? Hoje é bem mais difícil de achar ela. Mas aqui está um exemplo como é que eu faço uma solda em um terminal, né? Eu cortei aqui meu resistor, né? E eu tô com o terminal dele encostado perto desses outros terminais aqui, ó, né? Então eu coloco o terminal lá, também coloco meu ferro de solda aqui próximo ao terminal, junto com um dos lados aqui do meu resistor, né? Um dos terminais do resistor, e coloco o estanho, né? Para efetuar a solda. Sempre é assim, são os três elementos. O ferro de solda primeiro, junto com os dois elementos que vai ser fundido, né? E depois eu venho com o estanho. Então tá aqui, ó, um terminal já soldado e aqui o outro terminal sendo soldado, tá? Então eu sempre coloco o ferro de solda, observe que é sempre na diagonal, tá? Para poder ter a melhor transferência de calor. Aqueça aí uma ponta do meu ferro de solda, do ferro de solda e um pouco de estanho, né? A partir do momento que isso aí começar a sair uma fumacinha, você vai observar que tanto o terminal do resistor quanto o terminal da plaquinha aí, né? Parece um sindalzinho, já estão aquecidos, então a solda vai ser derretida mais facilmente. E deixa eu ver o que mais aqui. E o outro, um que é bastante importante. Tem esses terminalzinhos aí, ó, é utilizado em vários equipamentos, tá? Para ligar conectores, para ligar relé, né? Então, esse Esse é terminalzinho aí... aquele pino banana, professor? Oi? Esse é aquele pino banana? Não, ele não é um pino banana, não. Ele é um pinozinho, tipo assim, para ligar em contactora, né? Ligar lá em borne de painel de controle, né? Então, esse bornezinho também, a maioria, tem eles que é soldado e tem eles que é só preso, né? Tem um alicatezinho que faz a apreensão dele. Esse aqui, nesse caso, ele é soldado, tá? Então, você vai inserir o fio aqui dentro, né? O fio decapado aqui dentro. E aqui no cantinho você vai fazer um pingo de solda, né? Então, você vai aquecer esse camarada todinho e dar um pingo de solda aqui, tá? Esse aqui está muito em desuso, né? Faz tempo que eu não vejo deles, né? A maioria de hoje ele é pressionado. Você coloca o fio dentro e tem um alicate que você pressiona, né? Ele dá uma mordidinha aqui, né? E deixa ele fixo. O fio fixo dentro dele. Mas que com a solda fica bem melhor. Outra... Pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui. Já volto, rapidinho.
Desculpe, pessoal, eu fui pegar água ali, tá? A garganta está ficando seca aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Pessoal, alguma dúvida aí? Por hora não, professor. Eu vou deixar amanhã, eu vou deixar umas placas lá com os vigilantes lá do UFB na entrada lá, que é para vocês treinarem, viu? Porque não adianta a gente ficar aqui só em teoria, né? E vocês não treinar, tá? Porque igual hoje eu peguei um material aqui, né? Que era, eu ia passar isso aqui agora para vocês, e a segunda parte é treinar, né? Aí como é que vocês vão treinar, né? Fica bem complicado, né? Então, vamos lá. Outra coisa é, eu tirei um componente, né? Ou vou tirar um componente da placa, né? Para tirar um componente da placa, vai ficar um resquício de soldas aí, né? Então, esse resquício de solda, eu tenho que... Marcelo? Opa, desculpa. Então, esse resquício de solda, né? Quando eu tiro o componente, eu tenho que tirar todo o excesso de solda, tá? Eu não posso tirar um componente, né? E colocar um novo componente com a solda velha, né? Porque primeiro vai ficar um serviço mal feito e a solda nova com a solda velha dá uma reação, né? E não fica uma coisa perfeita, tá? Tem que tirar tudo. E como é que é feito isso, né? Então eu tenho que tirar o componente, né? E usar o meu sugador de solda, né? Então é outra ferramenta que vocês têm que ter, um sugador de solda. O que acontece? Eu aqueço o local onde eu quero, aqueço com ferro de solda, o local onde eu quero tirar a solda, né? Aí eu pressiono meu sugador para baixo aqui, o botão dele, né? E ele vai gerar um vácuo aqui, né? Então, quando eu aquecer isso aqui, eu encosto minha ponta do ferro do meu sugador e ele vai sugar esse excesso de solda, tá? É uma maneira de limpar a minha placa, tá? Então, ó, eu aqueço o terminal, né? Aquecendo o terminal, aqui a ponta do meu sugador. Então, quando eu aquecer, o sugador já tá postos aqui e ele faz a sucção desse excesso de solda, tirando toda a solda da minha placa. É eficiente? Não é tão bom, né, como outro método, mas é o que a gente tem, tá? O outro método é o seguinte, é a nossa cordoalhazinha, né? Então, o pessoal que já trabalha aí principalmente quem trabalha com SMD, usa muito essa cordoalha aqui, tá? Essa cordoalha, ela é utilizada para poder fazer o que o sugador faz, tá? Vou mostrar aqui. Então, ó, olha aqui, ó, eu fui efetuar uma solda aqui, eu tenho aqui soldas em excesso, né? E soldas que com seu excesso colou no outro terminal, né? Então, isso aqui, ó, é um curto-circuito. Então, esse curto-circuito aqui eu tenho que tirar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que aquecer esse ponto, né? E sugar com o meu ferro de solda, tá? Ou, né? Eu pego a minha cordoalhazinha, né? E pego a cordoalha e aqueço a cordoalha junto com a solda, né? Então, a partir do momento que essa cordoalha estiver aquecida, ela vai sugar, né? Toda a solda que está, né, esse excesso de solda que está no terminal vai passar para a minha cordoalha. Com isso, eu tiro o excesso de solda, tá? É mais trabalhoso? Tá? Então, aqui, ó, tá vendo aqui? Eu tirei o excesso de solda, né? Esse excesso de solda foi todo para a cordoalha, né? Aí depois pego esse pedaço de cordoalha, corto e jogo fora, tá? O que temos que observar, né? Aí é uma coisa bem importante, é o seguinte: aqui eu tenho um terminal danificado, né? Então esse terminal aqui, ó, esse ilhós aqui, ó, ficou despregado da placa, né? Então, quer dizer, devido a mal manutenção ou um sobreaquecimento da placa, né? O uso de ferro inadequado, né? Então ele arrancou a ilha, né? Da placa, né? Então esse terminal aqui está danificado. Pode estar quebrado ou
ou não vai ficar fixado, ou você não vai conseguir soldar um outro componente aqui, se esse ilhóis cair, tá? Aí vai ter que fazer um jump, vai ter que fazer alguma coisa aqui. Mas o uso adequado da temperatura do ferro de solda que faz isso aqui, ó. Então, quanto maior a temperatura, é mais propício a você descolar os terminais aqui de solda, né? Então, você tem que usar uma temperatura adequada que não danifique a placa, tá? Porque uma placa danificada, dependendo do produto, né? Você já tira as características elétricas dela, né? E dependendo no caso, da nossa área aqui, que é a área médica hospitalar, uma placazinha, toda placa é um oi da cara, né? E para finalizar, né, a gente existe no mercado aí um aerosol, né, de congelamento, né? Eu usei isso aqui muito no passado, que a gente trabalhava com alguns equipamentos, e esses equipamentos, de vez em quando, os bichos dava defeito, né? Então a gente não sabia onde é que estava o defeito. Então a gente tinha que simular o defeito nessas placas. Então a gente usava muito esse gel, né? Esse álcool zero, né? Então o que acontece? Você ligava o equipamento lá, né? E deixava o equipamento ligado. Então a temperatura subia lá para mais de 60, 70 graus, a gente jogava um aerosol, né? Um congelante, né, que a gente chamava lá, existe isso no mercado, tá? Então você jogava esse aerosol congelante em cima do componente, então você dava um choque lá no dispositivo, né? E com isso você via se o aparelho apresentava o problema. Então a gente fazia isso bastante, né? Principalmente com drive de impressora e por aí vai, né? Então a gente congelava o chip para ver se apresentava o problema, tá? Ou jogava na placa para ver se tinha algum terminal solto, né? Porque a temperatura excessiva, né, descolava as soldas, né? E apresentava soldas frias. Então a gente deixava aquecer bastante o aparelho e jogava o aerosol, né, congelante. Aí com isso o terminal que estava pouco colado, mau contato, ele descolava de uma vez, né? E a gente conseguia ver, tá? E por aí, pessoal, por hoje é isso aí. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Professor, para que serve aquele limpa-contato? O limpa, exatamente, limpa contato, né? Então, vamos supor, você tem aí vou dar um exemplo aqui. Você tem um relé, né? Você tem um relézinho, então, internamente dele lá, ele tem uns contatos ali que com o tempo ele oxida, né? De tanto fulgurar ali, né? Então, você vai lá e aplica esse limpa-contato, né? Chaves, né? Chaves de alavanca, que tem uns contatos internos. Você joga esse limpa-contato para limpar exatamente aquele contato. O tripote, que tem um carvão resistivo dentro dele, né? Cai muita terra lá dentro. Então, você joga o limpa-contato e mexe para coisar. O limpa-contato nada mais é que um líquido, né? Meio corrosivo, parecendo o WD, né? Que a função dele é mais desengripar alguma coisa lá, gordurosa e terras, né? Mas é para isso. Eu tenho um relé aqui, que é para ligar a lâmpada aqui, não tá dando acionamento. Será que pode ser isso? Sujeira? Pode ser. Assim? Primeiro você tem que ver se ele fecha, e na hora que ele fecha, se está conduzindo, né? Primeiro tem que ver se ele está fechando, né? Se ele estiver fechando, porque pode ser que o terminal dele que faz o contato de fechamento, né? Ele fecha, mas está oxidado lá na ponta, né? Já fulgurou ali, então ele carbonizou e não gera o contato, né? Ele pode estar tendo contato, mas o contato não fecha o circuito, tá? Pode ser um desses aí. Entendi. E demais, pessoal? Professor, esse link que o senhor passou aí é de instrumentação, quando aparece na gente aqui. Instrumentação? Oxi, pera, será que eu peguei a porta errada? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos fazer junto aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês do lado do Coelho. Esse link aí que o senhor mandou foi instrumentação mesmo. Foi? Mas, rapaz, então eu abri a página errada. Pera aí que eu vou abrir uma outra aqui.
Aí Mas vou eu consegui compartilhar. achar lá e só que a senha não funcionou. A senha que o senhor passou aí. Pois é, vamos ver lá, que eu também não testei a senha, não. Eu entrei, deixa eu ver aqui, eu entrei foi na instrumentação. Espera aí que eu vou abrir aqui para vocês. Instrumentação. Oh. Deixa eu ver aqui agora. Ó, tô mandando aí o outro link aí, ó. Dá uma olhada. Entra esse link aí que eu vou mexer nele aqui para me ver por que a senha não está funcionando, tá? Espera aí, eu vou dar uma. Ah, não. Eu passei para vocês, foi errado. Espera aí. Não é esse não. A senha não é essa aí, não, viu? Espera aí que eu vou. Usuários, método de inscrição. Professor, e como é que é a lista de presença de hoje? Vai ter link Não, também? a presença eu faço aqui na hora. Quando eu já estou com vocês aqui, já estou com Professor, Fale. a matéria tá no NEAD, só que não tem nada lá, nem aviso, nem nada. Você já entrou na Tá, página do TEB? Do TEM? não tem a parte aqui de manutenção. Opa, então você já conseguiu entrar aí? Espera aí que eu tô mexendo nela Qual é a aqui. É porque senha? o meu já estava. O meu também já estava, só não tem conteúdo, professor. Não tem nada lá. conteúdo. Não tem mesmo. Não, a única coisa que eu coloquei lá hoje foi só o link da aula, né? Não tem também não, professor. Não Não, tem? Não. Espera aí. Não, professor, esse aí que eles estão é o do professor Yuri lá. Ah, do Yuri, né? Não, o meu é outro, viu? Vocês têm que entrar aí, é Aí? manutenção eletrônica, tem 3. Qual a senha, professor? Espera aí que vou chegar nela agora aí. Calma aí. Para ver se é o do Yuri, é só ir lá em participantes. Menino, Opa, peraí. menino. Cadê, meu Deus? Ó, a senha, vou colocar a senha agora aí, ó. Manu. Maiúsculo aqui, peraí. Ó, é Manute 2021, tá? Deixa eu ver aqui, barra 2021, né? Fica melhor. Posso estar para vocês aqui. Aí vocês podem entrar lá, peraí. Aí mandei a senha para vocês aí, deixa eu só habilitar aqui agora. Aí vocês dão uma atualizada no navegador de vocês aí, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Vê aí se vocês conseguem entrar agora aí. Professor, aqui no meu não aparece, Aparece, não. Vê se eu tô logado aí, por gentileza. Professor, a senha deu errado aqui. Peraí, que eu tô salvando aqui. Aqui funcionou, professor, tô dentro. Aí eu atualizei aqui agora. Agora vocês atualizem o navegador de vocês aí para ver. Agora foi. Foi? Então é isso aí.
Então, na sala aí, ó, só Agora tem deu um certo, link, professor. né? Só tem um link, aí tem semana introdutória, né? Aí tem um vídeo aí da apresentação não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo aí, que foi da semana passada, a, a nossa reitora falando sobre o retorno das aulas presenciais, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Chegou não, né? Sim, eu vi a reunião. Viu, né? Pois é, então tá essa reunião aí, mas e no final dela tá uma apresentação minha aí também, tá? E a nossa primeira aula que teve aí, falando sobre as ferramentas e o que a gente estava estudando. E a de hoje eu vou colocar depois, tá? Quando a gente tiver, quando terminar essa nossa aula aqui, eu já vou postar lá também, tá? Aí eu queria ver com vocês o seguinte: quem é que já tem um material aí, pelo menos básico aí, para fazer isso aqui? Pelo menos você tem que ter um ferro de solda, né? Um sugador e o estanho. Quem é que tem e quem não tem? Eu só tenho ferro de Eu solda. tenho ferro de solda só também, sobre a solda.